Então hoje nós vamos abordar um pouquinho de cada tópico desafiador na maternidade. A gente sabe que tem muito mais coisas do que isso, mas eu acredito que esses 6 tópicos que eu separei aqui são tópicos de extrema importância e que de fato são desafios que a gente tem aí, que a gente encontra pela frente, pela maternidade e que a gente pode trocar um pouquinho de experiência aqui, certo? E o nosso primeiro tópico, que a gente vai falar aqui sobre nossa maternidade real, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o puerpério, né? E aí, as gestantes que estão aqui vão aproveitar bastante esse tópico. Quem já passou pelo puerpério também vai aproveitar, porque afinal a gente acha que o puerpério acaba ali 40, 45 dias, mas na verdade o puerpério tardio ele demora muito mais. A gente não tem exatamente um tempo, a gente sabe que os primeiros 6 meses de vida do bebê, tudo é muito novo pra gente e a gente pode se considerar no puerpério aí durante os 6 primeiros meses, que a gente tem todo o direito de ter todas as alterações hormonais, né? E toda a novidade que o puerpério traz. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o puerpério. Gente, puerpério é começo de tudo. O bebezinho acabou de nascer, parece que passa assim uma muvuca sobre nós, né? A gente tem alteração de hormônios, então além de ter toda a novidade de um bebê, principalmente para as mamães de primeira viagem, além de ter toda a novidade do bebê ali com a gente super insegura, com muitas novidades, a gente tem um boom hormonal que acontece no nosso corpo. Então é muito natural no puerpério, por exemplo, as mulheres chorarem, a gente chorar todos os dias. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, né, pra quem tá gestante aqui que não sabe, ou pra quem tá passando por isso, a gente tem a sensação de que tem alguma coisa errada com a gente. Tá acontecendo alguma coisa errada comigo, por que eu tô assim, não tô normal, a gente chora porque o bebê é lindo, chora porque o dia tá lindo, chora por alguma frustração. Eu, por exemplo, no meu puerpério, os primeiros 15 dias de vida dele, eu chorava todos os dias porque eu não consegui parir normal. Então assim, a gente tem uma série de tudo é motivo para choro. Então felicidade é motivo para choro e as frustrações, a dificuldade com a amamentação, né? A gente fica muito ansiosa, muito insegura com tantas novidades e é natural o choro. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque se você tá passando por isso, se você tá chorando, calma, tá tudo bem, tá? Você não está em depressão pós-parto, é diferente, né? Esse baby blues que a gente fala aí, essa tristeza que a gente sente aí nos primeiros 15 dias de vida, 2, 3 semanas de vida aí do bebê, é natural. É um monte de alteração hormonal, mesmo que esteja tudo lindo, você pariu normal, você tá amamentação garantida, vai ter algum motivo que você vai chorar, tá? Eu tenho algumas pacientes, né, que me contam as histórias do puerpério. Teve uma que me disse que foi tudo maravilhoso no sentido parto normal, tudo lindo, amamentação show de bola. E aí ela chorava no puerpério simplesmente porque o esposo e a mãe ficavam brigando em casa. Então às vezes a mãe falava assim, tem que fazer isso com o bebê. Aí o esposo, não tem que fazer. Aí eles discutiam mais discussões bobas, nada demais. E aí ela chorava por isso. Era o motivo dela de choro. Então a gente tá tudo bem se você tá chorando, se você tá passando pelo puerpério e você tem vontade de chorar e uma tristeza estranha. A gente fica, nossa, mas tá tudo tão bem, assim, meu filho nasceu, é tudo que eu mais queria e eu tô triste. Tá tudo bem, são alterações hormonais mesmo e a tendência é que com 2, 3 semanas de vida tudo isso melhora. Agora, se já passou do primeiro mês de vida e você continua sentindo essa tristeza, essa angústia, aí sim a gente tem que procurar ajuda, tá? Então fez aí um mês de vida do bebê e você continua com muita dificuldade para cuidar do bebê, com muita tristeza, muito choro, procura ajuda o mais rápido possível, tá? Porque a gente pode sim estar diante de um quadro de depressão pós-parto e a ajuda profissional vai ser fundamental para você sair aí desse período e tirar de letra, tá? Esse puerpério. Então, com relação ao puerpério, eu vou dar aqui 5 dicas para vocês, né? Para que a gente possa passar por um puerpério menos triste, menos traumático, menos choro. Primeira dica é que é importante a gente ter conhecimento sobre o puerpério. Então é importante que você saiba que tá tudo bem, que isso é comum você chorar, é comum você sentir tristeza, é comum você se sentir perdida, é comum você se sentir presa, sem liberdade, porque afinal você tem um bebezinho 100% dependente de você. Então buscar conhecimento sobre o puerpério vai te ajudar a entender que tá tudo bem, que essa fase vai passar e que você vai sair dela da melhor forma possível e não precisa se desesperar. E além disso, quando você tem conhecimento sobre os principais tópicos do puerpério, como por exemplo, amamentação, sono do bebê, você acaba que você ignora um pouco os palpites. E quando você não tem conhecimento, quando você não está empoderada disso, você acaba sendo vítima
dos palpiteiros. Então isso faz você sofrer, porque um vai te falar uma coisa, o outro vai te falar outra coisa, e você vai se sentir perdida, não sei onde é que eu tô errando, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Então é importante buscar conhecimento. Então essa é a primeira dica que eu dou para gestantes que estão aqui, né? E para você que tá passando por isso agora, que tá aí no começo do puerpério, busque conhecimento sobre essa fase e sobre os aspectos relacionados ao cuidado do bebê. Isso vai te ajudar a ficar empoderada de conhecimento e não se deixar ser vítima dos palpiteiros. Primeira dica. Segunda dica, gente, puerpério, rede de apoio é fundamental. Você precisa de ajuda, precisa ter alguém ali com você, tá? Precisa ter alguém, não é nem pra cuidar do bebê não, que a gente fica meio que ogra quando o bebê nasce, né? Só a gente quer cuidar, só a gente quer deixar o bebê no colo, mas você precisa de rede de apoio pra te ajudar com as outras coisas. Lavagem de roupa do bebê, comida, limpeza de casa, porque assim, a gente não consegue fazer tudo. Você vai ficar ali 100% para os cuidados do bebê. Então essa dica número 2, busque rede de apoio, tá? Sua mãe pode ficar um tempo com você, sua sogra, sua tia, amiga, seja lá quem for que você possa chamar para ficar um tempo com você, os primeiros 15 dias, o primeiro mês de vida, se possível, é muito importante. Vai te ajudar demais a passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. Dica número 3, não tente ser a mãe Mulher Maravilha, tá? A gente não dá conta de tudo. Então, por isso que o tópico número 2 é importante, né? É importante você ter sua rede de apoio. Não adianta, a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Você não é Mulher Maravilha, você só precisa dar conta do bebê. O resto, sua rede de apoio vai te ajudar. Ah, doutora Lara, eu não tenho rede de apoio, sou só eu e meu esposo. Então, seu esposo é sua rede de apoio, ele vai precisar aí, né, de um tempinho, pedir afastamento aí o tempo que puder do trabalho, ou você precisa ter uma pessoa, uma secretária, né, alguém que te ajude em casa. Sozinha não dá pra ficar, né, vai ser muito mais difícil, nem que não dá, até dá, mas é muito mais difícil, né, se a gente se esforça um pouquinho, a gente tem uma amiga, alguém pra poder ajudar a gente, tem que arrumar, tá? Dica número 4, gente, uma dica básica, boba, mas que faz muita diferença, principalmente agora na pandemia, né, que tem muita gente que tá sem secretária, que tá ficando em casa isolada por conta da pandemia. Congele comida. Se você tá gestante ou se você tá passando pelo puerpério, quando você for cozinhar, você já cozinha muito, faz um monte de feijão, já cozinha, congela ali nas vasilhinhas pequenas, porque comida congelada te salva. Então você não vai ter ânimo para ficar cozinhando todo dia, você não vai ter ânimo para ir pra cozinha. Comida congelada, faz uma reserva antes do seu bebê nascer, se você é gestante, ajuda demais. E a última dica é: peça ajuda. Quando você não estiver aguentando, pede ajuda. Não fica tentando ser a Mãe Maravilha. Pede ajuda pro seu esposo, pede ajuda pra sua mãe, pra sua sogra, pra sua tia, amiga, pra quem você tiver confiança que pode ali te dar um apoio, peça ajuda. Porque essa fase é uma fase importante, porque o bebê acabou de nascer e pra a gente passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, é muito importante a gente ter realmente essa rede de apoio, tá? Então essas são as 5 dicas aí pra quem vai passar pelo puerpério, pra quem tá gestante e para quem tá passando pelo puerpério agora, tá? São essas 5 dicas. Então, esse foi o primeiro tópico da nossa live, puerpério. Vamos passar para o nosso segundo tópico, amamentação. Grande desafio, tá? Considero um dos principais. Quando a gente tá grávida, a gente estuda muito sobre parto, muito, né? Para quem quer parto normal, a gente acaba estudando bastante. A gente até estuda também sobre puerpério e a gente estuda sobre a amamentação, né? O sono do bebê, que é o próximo tópico, a gente ignora. Então a gente esquece, né? O sono do bebê ninguém lembra que existe. Mas a amamentação é um tópico que a gente geralmente estuda. As mulheres geralmente que querem amamentar estudam bastante. E é imprescindível, é muito importante que você entenda sobre a amamentação, que você estude sobre a amamentação. Por quê? Para você se empoderar desse processo. Porque é um processo, gente, que não é fácil. Pode até ter sido fácil para algumas mulheres. Por exemplo, eu não tive grandes dificuldades com a amamentação de bem, tá? Tive uma pojadura que foi relativamente no tempo ok, consegui ordenhar para ele conseguir abocanhar e fazer uma pega correta, não tive fissura, não tive mastite. Então, para mim, eu considero que a amamentação não foi um processo tão desafiador. Mas para muitas mulheres é um processo bem difícil e bem desafiador. Por quê?
O bebê precisa aprender a mamar e a mãe precisa aprender a fazer uma pega correta para o bebê conseguir sugar. A amamentação não é um processo inato, não é uma coisa de instinto. Ah, não, é só encostar o bebê no peito que o bebê mama. Não é assim. A gente sabe que existe um monte de tipos de mamilos. Tem mamilos que são mais favoráveis, tem outros que não são, né? O mamilo plano, o mamilo invertido, o mamilo grosso. Todos esses tipos, eles acabam sendo um pouco mais difíceis de amamentar. Jamais impossíveis. Todos esses mamilos você consegue amamentar, desde que você tome conhecimento e que você tenha uma consultora para estar ali junto com você, te ajudando nesses primeiros dias de vida. E aí vai, né? Eu já vou falar também sobre 5 dicas aqui, né, sobre a amamentação, dicas para quem vai passar por essa fase. A principal dificuldade que a gente tem quando o bebê nasce é a pega, tá? É a questão realmente de fazer a pega. Por quê? Porque, como eu falei, não é um ato instintivo, não é só o bebê chegar aqui e mamar. Você precisa fazer uma pega correta, o bebê precisa abrir bem a boca, colocar esse lábio de baixo revertido, né? Não ficar com o narizinho encostando muito na mama para não ter dificuldade em respirar. Cabecinha voltada para a mama. A gente precisa ver esse bebê fazendo uma sucção efetiva, de forma que essa bochechinha abra, a gente veja que o leite tá indo, não pode ficar fazendo muito barulho. Então tem uma série de dicas, né, de coisas que a gente avalia para ver se essa pega tá correta. Então quando o bebê faz uma pega correta, a amamentação ela deslancha, dá tudo certo. Mas nem sempre o bebê consegue fazer essa pega correta, por conta das dificuldades mesmo, como eu citei aqui anteriormente. Então mamilo, o bebê não abre muito a boca, os bebês são preguiçosos no começo, a mãe não consegue colocar numa posição confortável e por aí vai. Então, gente, a pega, ela é fundamental. Por quê? Se o bebê faz uma pega incorreta, o que acontece? Vai machucar o mamilo da mãe. A gente vai criar uma série de consequências negativas aí. Então, o bebê fez uma pega incorreta, o mamilo machucou, pode fissurar, né? Essa fissura vai dificultar ainda mais a amamentação. Quando a mulher acontecer a pojadura, aquela mama ficar enorme, a mãe não vai conseguir extrair a quantidade de leite ali, o bebê não vai conseguir mamar direito, ela não vai conseguir extrair com bomba, porque vai estar machucado ali a fissura. E aí, a gente tem risco de ter uma mastite e por aí vai. Então a pega é muito importante. Como é que eu faço para ter uma pega correta, doutora Lari? Gente, o bebê de vocês vai nascer, né? A maioria, né, das gestantes que estão aqui participando, eu imagino, que o bebê vai nascer no hospital. E aquelas onde optarem por parto domiciliar, precisa ter uma equipe especializada em amamentação para te dar esse primeiro suporte. Tá? Mas vou falar para a maioria, né? A maioria de nós optamos pelo parto hospitalar. No hospital tem as enfermeiras especializadas em amamentação e elas têm como obrigação ajudar você a amamentar. Então eu falo isso com as minhas pacientes lá do consultório. As gestantes, quando vão para mim para fazer a consulta pré-natal, eu falo para elas: sabe um botãozinho que tem do lado ali da sua cama, que é para chamar quando você precisar de qualquer coisa? Todas as vezes que você for colocar o bebê no peito, chama a enfermeira, tá? Elas estão ali para isso, é o trabalho delas, e você vai aproveitar, você vai precisar delas para ver se tá tudo bem. Às vezes você acha que tá fazendo uma pega correta, mas não tá. Afinal de contas, mães de primeira viagem, né? A gente não sabe. A gente, por mais que estude a teoria ali, a boca tem que estar bem aberta, o lábio é vertido. Na hora de colocar o bebê para mamar, é diferente. Então você precisa ter alguém com experiência para olhar e te dizer: não, tá tudo bem, sua pega tá correta. Não tá legal, vamos colocar de novo, tira o bebê, vamos abrir mais a boca. E por aí vai. Então, chama a enfermeira. Se você tá no hospital, chama a enfermeira todas as vezes que você for colocar o seu bebê para mamar. E se você opta por um parto domiciliar, tenha uma equipe ali especializada para te ajudar nesse primeiro momento da amamentação. Foi de alta para casa? Independente se você tá com dificuldade ou não na amamentação, eu sempre oriento fazer uma consultoria de amamentação. Vale muito a pena. Quando o bebê nasce, você não precisa fazer antes e depois. Se você quiser fazer antes e depois, ótimo, maravilha. Você vai ter todo o conhecimento teórico ali e tal. Mas a diferença mesmo é quando o bebê nasce, é colocar o bebê para mamar na prática. Então eu sempre falo: olha, se você não quer fazer, não pode, financeiramente falando, fazer a consultoria antes e depois, opta por fazer a consultoria no nascimento, depois que o bebê nasce. Então foi para casa, saiu de alta, vai lá, liga para a consultora, chama a consultora para ir na sua casa, para ela avaliar a sua pega, a sua pojadura, ela vai te ajudar a ordenhar, ela vai avaliar a língua do seu bebê e por aí vai, tá? Essas são as principais dicas aí. Então vamos resumir aqui a amamentação. Primeira dica para quem quer amamentar é: confie em você. Confie que você tem leite, que você é capaz de nutrir o seu bebê. Por que eu falo isso? Porque um dos grandes desesperos que acontece quando o bebê nasce é o choro. O bebê chora, todo mundo vai falar pra você que ele tá com fome.
tá com fome, tá com fome. E não é, gente, o bebê chora porque é tudo muito novo. Ele chora porque tá com frio, porque ele tá com calor, porque a fralda tá molhada, porque ele quer colo, ele quer ficar com a mãe. Então o bebê chora por tudo. Então não é, o choro do bebê não é igual à fome. E a gente precisa ter esse conhecimento e se empoderar disso, porque senão todo bebê vai cair no uso de fórmula. Os primeiros dias de vida, o estômago é pequenininho. Você não tem apojadura no primeiro dia de vida. A maioria das pessoas tem ali segundo, terceiro, até o quinto dia de vida. Essa descida do leite, a apojadura é a descida do leite, né? Essa descida do leite vai acontecer. E aí, nos primeiros dias de vida, o estômago do seu bebê é muito pequenininho. É 5, 10 ml ali que você consegue dar de colostro pro seu bebê, que o seu bebê está bem nutrido. E ele mama toda hora, porque o estômago é pequeno. Então, não tem que ficar ouvindo os palpites, até mesmo no hospital. Eu falo isso porque no hospital eles fazem isso. O bebê começa a chorar muito, aí ele já fala, deve estar com fome, seu leite não desceu, vamos colocar uma fórmula aqui. Não deixe, gente, não. Tá? Se baseie pelo peso do bebê, peça para pesar o bebê, para ver que o bebê não perdeu o peso suficiente pra gente achar que o bebê tá precisando, né, desse uso de fórmula. Se empodere de conhecimento, porque você com conhecimento, você se sente segura e você sabe que o seu bebê não está chorando por fome, ele está chorando por outros motivos e que aos pouquinhos vocês vão se conhecer melhor, você já vai saber identificar quando é fome, quando é fralda, quando é desconforto abdominal e por aí vai. Então, dica número 1 que eu dou é confie em você. Estude, né? Dica número 2, estude. Conhecimento, gente, salva. Conhecimento é vida. Conhecimento liberta você dos palpiteiros e das condutas erradas. Terceira dica, então, primeira dica, estudar. Segunda dica, confiar em você. Terceira dica, consultoria ao nascimento, como eu comentei, vale super a pena, invista nisso, tira o seu dinheiro do bolso, gasta com consultoria, vale muito a pena, vai fazer diferença enorme na sua amamentação. Dica número 4, pega as enfermeiras do hospital e chama elas todas as vezes que você precisar amamentar. Não tenha vergonha, não fique achando que tá tudo bem, não, eu já sei. Não, chama ela, explora mesmo, chama lá, toda enfermeira, toda hora você chama, vem cá, vê se a pega tá correta, olha que está tudo bem. Não hesite em chamar a enfermeira. E a dica número 5 é uma dica muito, muito, muito especial. É a última dica, mas eu considero uma das mais importantes. Quem quer amamentar, não use bico artificial nesse começo da amamentação. Se você quiser dar chupeta pro seu bebê depois de um mês de vida, ok. Chupeta é uma opção bem pessoal, tem bebês e famílias que precisam, tá ok, não tem problema. Eu não sou contra a chupeta, eu acho que a chupeta é uma decisão pessoal e tem famílias que se beneficiam sim dela, ok. Mas no primeiro mês de vida do bebê, que vocês estão aprendendo, os dois, o bebê aprendendo a sugar e você aprendendo a dar de mamar, não use bico artificial. Não use chupeta, não use mamadeira. Gente, tem mães que dão chupeta pro bebê na maternidade. Não façam isso, pelo amor de Deus, se você quer amamentar. Porque o seu bebê, ele vai confundir o bico. Ele vai, porque ele tá aprendendo a sugar. Então, não adianta você tá dando a chupeta, você tá dando mamadeira, você tá dando a mama, ele vai confundir. Então, pelo menos no primeiro mês de vida, é o que eu peço lá no meu consultório para as minhas pacientes. Eu falo, olha, proibido primeiro mês de vida qualquer bico artificial, porque vai confundir o bebê. E se eu precisar oferecer fórmula, se eu precisar ordenhar e fazer para o bebê comer, o bebê não tá pegando direito na mama, você vai usar copinho, colher dosadora, translactação, que a consultora de amamentação ela pode te ensinar direitinho como é que faz, que é com a sondinha. Eu fiz em bem um tempo, precisei fazer em bem um tempo a translactação. Então, assim, precisa oferecer leite de outra forma e tem outras inúmeras formas. Tem um vídeo aqui que eu já postei sobre no copinho, tá? Ensinando vocês a colocar o bebê para tomar o leitinho no copinho. Mas a translactação, ela é bem mais fácil e a consultora pode ensinar perfeitamente se você precisar. Então essa é a última dica, mas nem por isso menos importante. Pelo contrário, super, super importante. Não use bico artificial no primeiro mês de vida. E uma coisa importante também, a amamentação, gente, é uma coisa muito difícil, não é uma coisa, mas vou amamentar inato, toda mãe amamenta tranquilo. Não é difícil pra caramba, principalmente o começo. Persistir na amamentação também é difícil. Então, tem gente que não quer amamentar, tem mulheres que não quer, tem mulheres que chegam uma hora que estafam, amamentam e chega, sei lá, 3, 4, 5 meses, estafam, não quer mais amamentar. Seja livre na sua escolha, tá? Eu quero falar isso aqui porque eu defendo muito a amamentação, sou fã, amamentei bem mais de um ano de vida, né? Eu incentivo demais o aleitamento materno no meu consultório, mas eu sempre digo isso, nós mulheres precisamos ter conhecimento, estudar
e ser livre na nossa escolha, tá? Então, sem julgamentos. Então, ok se você não quer amamentar, ok se você quer desistir no meio do caminho, ok se não tá sendo um processo prazeroso pra você. Então, assim, seja livre na sua escolha, desde que você faça essa escolha com consciência e não porque foi sendo colocado na sua cabeça isso de que não vale a pena amamentar ou de que você não vai conseguir amamentar, nada disso, tá? A gente sabe que a maioria das mulheres, mais de 90%, consegue nutrir o seu bebê com seu próprio leite, tá? As que não conseguem, a maioria tem algum distúrbio, então, distúrbios hormonais, como por exemplo, síndrome de ovários policísticos, problemas de tireoide, são assim, patologias mais específicas que podem sim combinar com uma baixa produção de leite. A gente sabe que depressão pós-parto, né, a ansiedade, tudo isso também pode combinar com a redução da produção de leite. Mas, gente, assim, mais de 90% consegue amamentar. Então, se empodere disso, que você é capaz de amamentar seu bebê. Se você optar por não amamentar, que seja por escolha consciente, tá? E não porque você acha que você não consegue, tá bom? Vamos falar então sobre o tópico sono do bebê. Como eu falei, essa live a gente tá falando sobre os principais desafios, né? Tem muitos, são 6 tópicos. Não vai dar pra gente aprofundar detalhadamente, né, em nenhum deles, afinal de contas, a gente poderia passar 1 hora de live só falando sobre cada um desses tópicos. 1 hora só sobre puerpério, 1 hora só sobre amamentação. Mas eu resolvi fazer realmente esse compêndio aí, juntar esses temas e falar as principais coisas. Porque eu acho que, como eu falei, conhecimento, se a gente quer, a gente busca e encontra, né? Hoje em dia na internet tem muita coisa legal, tem muito profissional sério, honesto, que você vai encontrar explicando para vocês todos esses outros temas de forma mais específica. Então, vamos falar um pouquinho sobre sono do bebê, né? Que é uma coisa que as gestantes, elas não estudam. As gestantes, elas só escutam assim, ó. Pelo menos minhas alunas do curso, elas falam assim. Algumas tinham a ideia de que nunca mais iam dormir na vida. Escutavam os palpiteiros dizer que aproveita para dormir agora, porque quando seu bebê nascer, já era. Você não vai dormir nunca mais. Essa é uma aluna. Outra aluna, né? O outro arquétipo de aluna que tem lá no curso é do tipo, doutora Lari, eu não sabia que bebês não dormiam. Eu achei que no começo, sim, eles precisavam mamar ali um tempo, mas que logo eles iam passar a dormir a noite inteira. Não tinha essa ideia de que o bebê tem dificuldade para dormir, que o bebê briga para dormir. Eu não sabia que os bebês não sabem dormir. Então, eu tenho esses 2 tipos de alunas lá no curso. As perdidas que eu falo, né, que não sabe nada sobre o sono do bebê, achava que o bebê sabe dormir de forma instintiva, e as que achavam que o bebê nunca ia dormir. E aí, quando viu ali, opa, como assim bebês podem dormir? A Raíssa mesmo tem um depoimento dela aqui já, que ela fala isso, quando ela viu meu conteúdo, ela ficou, meu Deus, eu não sabia que os bebês são capazes de dormir. Gente, sono do bebê é um tema que dá pra gente falar 50 mil lives, né? Até porque vocês vão ver aí no feed, tem um monte de live, a gente faz live aqui toda semana falando sobre o sono do bebê. Mas o que eu acho mais importante pra falar pra vocês aqui, principalmente pras gestantes, tá? E pra quem tá no puerpério aí, quem tá com um bebezinho pequenininho, abaixo de 3 meses e que não tem muita noção de sono. O bebezinho, quando nasce, ele não sabe dormir. A gente até tem alguns bebezinhos que são mais dorminhocos no começo, porque eles ficam cansados, às vezes do trabalho de parto, ou bebês prematuros, que às vezes dormem até bastante no começo, mas logo depois eles acordam pra vida. E aí a mãe fala assim, nossa, meu bebê dormia tão bem até os 3 meses, depois do 3º mês de vida, tudo mudou, tudo desandou, e ele não dorme mais. Ou a gente tem outro bebê, que é a maioria, que não dorme desde o comecinho. Acorda às vezes de hora em hora, não consegue dormir fora do colo. Isso são coisas que são inatas do bebê. Tá tudo bem, seu bebê não é diferente, não é estranho, não tem nenhuma doença, nenhum problema. Se ele é um bebê que só quer dormir no colo, se ele é um bebê que não consegue emendar um ciclo de sono no outro. O bebezinho, ele recém-nascido, tá tudo bem se ele não dorme fora do colo, tá tudo bem se ele acorda de hora em hora, é assim mesmo, tá? O bebê não sabe dormir. Mas nós podemos entender como funciona esse sono do bebê e ajudar o bebê a dormir. E é isso que o sono em rotina com apego faz. A gente não usa treinamento, não usamos de técnicas agressivas, antigas, cruéis, que deixam o bebê chorando, né, que deixa o coração da mãe partido. Não. Isso aqui você não vai encontrar aqui no meu perfil de jeito nenhum, muito menos no meu curso e assessoria. O sono em rotina com apego, a gente ensina o bebê a dormir, a gente vai ajustar a rotina do bebê, ajudar a entender quais são as necessidades que aquele bebezinho tem em cada fase da sua vida, para que ele consiga dormir bem. Simples assim. Tá, mas como assim, doutora Lari?
O bebezinho acabou de nascer, tópico número 1, dica número 1 para você que tá gestante ou que tá com um bebezinho recém-nascido em casa. Você precisa criar sequências de atividades para gerar previsibilidade nesse bebê. Isso é rotina, ou seja, você pode fazer rotina desde o nascimento. Não tem isso de esperar o bebê fazer 2, 3, 4 meses para fazer rotina não, meninas. Rotina você faz desde o nascimento. Só, como eu postei essa semana, rotina não é cronograma. Você não vai querer que um recém-nascido acorde todos os dias no mesmo horário, tire as sonecas todos os dias no mesmo horário e vai dormir todos os dias no mesmo horário. O recém-nascido, ele não tem padrão. Muitas vezes ele inverte o dia pela noite, dorme um monte de dia, aí pra quem não sabe, deixa o bebê dormir, não é pra deixar dormir mais do que 2 horas a sonequinha, pra quê? Pra que ele consiga mamar mais de dia, adquirir as calorias que ele precisa ali durante o dia e ele consiga dormir melhor à noite. Então não é pra deixar o bebê recém-nascido dormir 4, 5 horas seguidas de dia, é pra ele dormir isso à noite. Então, quando você faz uma sequência de atividades, então acordou, eu vou fazer um ritual do bom dia, eu vou fazer um passeio, vou trocar fralda, vou dar um banho. Quando você faz todos os dias ali, mais ou menos a mesma sequência, o seu bebê vai começar a entender que aquilo ali é uma rotina. Ele vai começar a ter previsibilidade no que vai acontecer com ele. E isso ajuda muito o bebê a ser um bebê tranquilo, calmo, seguro. Então, rotina, ela não ajuda só o bebê a dormir, não. Ela ajuda o bebê a adquirir as habilidades, a ser um bebê seguro, tranquilo, feliz. Rotina é vida, costumo falar isso. Então, quando a gente fala das sequências de atividades, elas devem ser feitas desde o primeiro dia de vida. O bebê nasceu, você começa a rotina com o seu bebê. A privação de sono, ela deixa a gente no puerpério doida. Então a gente tem todas aquelas alterações hormonais do puerpério e além disso, a gente tá sem dormir. O bebê não dorme, a gente não dorme. Às vezes o bebê até dorme, mas a gente não consegue dormir. Fica vendo se o bebê tá respirando, não tem coragem de apagar, né? Tipo, tem que sempre estar alguém ali vigiando o bebê. Eu sei porque eu também fui mãe de primeira viagem. Sou mãe de primeira viagem, gente. E quando o Ben nasceu, por mais que eu sou pediatra, por mais que eu soubesse de tudo ali, como mãe, eu não conseguia relaxar. Então, ou eu ou meu esposo tinha que estar acordado vigiando ele para ver se estava tudo bem, se estava respirando. Então, a gente fica assim, né, paranoica no começo, porque é tudo muito novo pra gente. Então, mesmo que o bebê durma, a gente não dorme. Então, a gente fica sob aquele estresse da privação de sono, o bebê chorando, e aí você fica perdida. Então, fazer uma sequência de atividades desde o começo vai te ajudar muito, muito, muito a fazer com que o seu bebê aprenda a dormir mais cedo. Faz com que o seu bebê entenda que é hora de tirar soneca, que é hora de brincar, que é hora de passear, à medida que ele vai crescendo. E o sono do bebê, meninas, ele muda muito, muito, muito no primeiro ano de vida. Então, um bebezinho recém-nascido, o sono dele é totalmente diferente de um bebezinho de 3 meses, que é totalmente diferente de um bebezinho de 6 meses. O sono, as atividades de estímulo, os saltos de desenvolvimento que vão acontecendo, as habilidades, a aquisição de habilidades que os bebezinhos vão tendo. Então tudo isso vai mudando ao longo do primeiro ano de vida. E você precisa estar atenta para você suprir essa necessidade do seu bebê de 1 mês, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 e assim por diante. Porque se você fica presa numa rotina com seu bebê hoje de 2 meses e nunca mais você muda ela, ou seja, você não muda o horário que o bebê tira a soneca, porque você tem que mudar, porque à medida que o bebê vai crescendo, ele vai conseguindo ficar mais tempo acordado. Se você não muda a atividade que o bebê faz, com 3 meses, 4 meses a gente bota no tapetinho, já com 6, 7 eles começam a engatinhar, eles rodam a casa toda, com 8, 9 eles começam a ficar em pé, né? É muito bom fazer atividades com água e por aí vai. Você precisa adaptar a rotina do seu bebê conforme o seu bebê vai crescendo. Isso é sono e rotina com apego, tá? É a metodologia que eu ensino aqui no Instagram e que eu tenho lá assessoria para as alunas que a gente faz de forma individualizada, certo? Então, sono do bebê, eu vou dar aqui 5 dicas para vocês. Primeira dica, faz a sequência de atividades desde o nascimento. O bebê nasceu, você começa já a sequência de atividades sem neurose, gente, sem ficar neurótica com horário. Ah, tem que dormir agora. Não, gente, vai observando o bebê e vai fazendo as sequências de atividades conforme você vai observando as necessidades do bebê. Às vezes, a grande dificuldade tá em identificar as necessidades do bebê, né?
tá tudo bem, você é mãe de primeira viagem, você não sabe. Então, geralmente lá na assessoria é isso que a gente ajuda, né? A identificar a janela de sono, a identificar quanto tempo esse bebê consegue ficar acordado, quantas sonecas esse bebê deve fazer e por aí vai, porque tem que ser tudo individualizado. Não dá pra você pegar seu bebê e encaixar numa tabela. Se você faz isso, há grande chance de você errar, porque o bebezinho não lê tabela, o bebê não é robô, não vai ler ali o livro, então você tem que de fato adequar para a necessidade do seu bebê, tá? Dica número 2, gente, faça banho de sol com o bebê de vocês, ajuda muito o recém-nascido a parar com esse padrão de inversão do dia pela noite. O banho de sol ajuda o bebê a entender o que é dia, ajuda na regularização ali do ciclo circadiano. Tá? Então, dica número 2, banho de sol. Bem cedinho, de manhãzinha, se puder, é o melhor horário, 6 e pouquinho da manhã ali, né? Dependendo da região onde você mora, vale muito a pena fazer o banho de sol. Dica número 3, ritual do bom dia, que ninguém faz. Ninguém lembra de fazer ritual do bom dia. O pessoal até estuda ritual para soneca, estuda muito mais o ritual noturno, né? Todo mundo faz ritual noturno, banho, chantala, ofurô, massagem, por aí vai. Mas esquecem do ritual do bom dia. E o ritual do bom dia, ele ajuda o bebê a entender que o dia começou. Então você vai lá e fala pro bebê, abre a janela, bota a luz do dia, né, a luz do sol ali, abriu a janela. Bom dia, meu amor, o dia está começando. Conta pro seu bebê o que é que você vai fazer durante o dia. Nós vamos fazer isso, tomar banho, passear, brincar, por aí vai. Ah, doutora Lara, mas o bebê não entende nada. Gente, o bebê entende sim, viu? Entende sim. Ele não tem capacidade neurológica para entender as palavras como elas são. Mas o bebê entende o sentimento, ele entende o que você está trazendo com aquilo que você está falando. Então, quando você conversa com o seu bebê, que você conta como vai ser o dia, que você faz isso, que você gera previsibilidade, dando essa notícia para o seu bebê todos os dias, sim, você está ajudando o seu bebê e ele está entendendo. Então, conversa com o bebê, gente. Não acha que vocês são maluca, não. Pode falar com o bebê, conversa. Fala das suas dificuldades também, que você está cansado. Hoje a mamãe acordou cansada, não dormi direito, mas está tudo bem. Os dias vão passar, você vai dormir melhor, você vai aprender a dormir. E por aí vai. Converse com o bebê de vocês, viu? Converse, que isso aí muda. De verdade. Eu vejo lá no curso de sono, né, na assessoria, as mães que são tranquilas, né, que incorporam de fato o método sono e rotina com apego, que acreditam, que têm certeza que as coisas vão dar certo, colocam em prática, é muito mais rápido o resultado dessas mães do que das mães que ficam na dúvida, não sei se vai dar certo com meu bebê é diferente, só o meu bebê que é assim, só o meu bebê que não dorme. Não, se você tem essa dúvida aí, já tira logo, confia. Jogue duro que você vai ver que a diferença é enorme, tá? O bebê passa a dormir muito melhor quando você passa confiança pro bebê, conversa, explica e passa segurança para esse bebê. Dica número 4 para os bebezinhos recém-nascidos. Gente, não deixa o bebê emendar muito o ciclo de sono durante o dia não, tá? Sonecas de no máximo 2 horas, tá bom? Por quê? Porque ele tem que aprender a emendar esse ciclo de sono à noite e não durante o dia. Então, as sonequinhas não devem passar de 2 horas. E a última dica é para os bebezinhos abaixo de 3 meses, né, recém-nascido até o 3º mês de vida. Dê colo pro bebê de dia, gente. Dá muito colo de dia, bota sling, deixa dormir no colo, deixa tirar a soneca do colo. Não ache que isso vai viciar o bebê, porque não vicia não. É necessidade. Se você deixa o bebê no colo enquanto ele precisa, depois da esterogestação vai ficar muito mais fácil você conseguir tirar o bebê do colo, porque o bebê já vai se sentir seguro. Então, nos primeiros 3 meses de vida, nessa fase da esterogestação, o bebezinho é muito imaturo, é como se ele não estivesse pronto para nascer, né? É o conceito de esterogestação, é gestar fora do útero, um bebê que não estava pronto para nascer. Os mamíferos, né? Nós, como mamíferos, somos os mamíferos mais imaturos, que nascemos mais imaturos. Então, esses primeiros 3 meses de vida, né, se você pode tentar, obviamente, uma vez por dia, você pode tentar fazer uma sonequinha fora do colo, você deve tentar, inclusive, né, vale muito a pena até para você perceber quando é que o seu bebê tá pronto para dormir fora do colo, mas não fica nessa paranoia de que você tá viciando o bebê no colo, que o bebê só vai querer dormir no colo, não, tá? Não. Quando o bebê dorme no colo é porque ele tem necessidade. Você vai ajustando aos pouquinhos, se você vai conseguir fazer esse bebê dormir fora do colo, tenha certeza disso, tá bom? Essa é a última dica aí sobre o sono do bebê.